Efésios 3, do verso 14 ao verso 21, assim está escrito: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, há aquele que é mais poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós suplicamos que por tua graça e misericórdia, tu abras e desvendes os nossos olhos, como cantamos, para que contemplemos as maravilhas da tua lei. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu quero começar lembrando que a oração, nós reconhecemos, é vital para a vida cristã. Orar para o crente deveria ser como respirar. Mas a questão é não só quanto oramos, isso é importante também, o quanto nós oramos. Quanto tempo nós dedicamos da nossa vida, do nosso dia, do nosso cotidiano, para nos aproximarmos do trono da graça, para buscarmos graça e misericórdia por meio de Jesus Cristo. Mas uma outra pergunta é também como nós oramos e pelo que nós oramos. A palavra de Deus diz que muito pode por sua eficácia a súplica do justo. E nós devemos crer no poder que há nesse meio de graça que é a oração. E esse poder não está em nós, não está na elocução das nossas palavras, nem sequer no exercício da nossa fé, embora a fé como causa instrumental seja importante. O poder da oração reside no fato de que ela é antes um meio de Deus para nós do que um meio de nós para Deus. Nós costumamos dizer, e isto não está errado, que quando nós lemos a palavra de Deus, Deus fala conosco, mas quando nós oramos, nós falamos a Deus. Não está errado isto, mas nós precisamos entender que nós só conseguimos falar com Deus, ter acesso a Deus, nos fazer ouvir por Deus, porque o próprio Deus ora conosco. E é neste sentido que eu estou dizendo que a oração é, antes de tudo, algo de Deus para nós. Primeiro, Deus nos deu como meio de graça. Segundo, na oração, Deus, o Pai, nos acolhe, porque Deus, Filho, é o nosso mediador e sumo sacerdote, e Deus, Espírito Santo, ora conosco. A Bíblia diz, em Romanos 8:26, que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito nos assiste em nossa fraqueza. Ele intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, e Paulo destaca que é segundo a vontade de Deus que esse Espírito intercede pelos santos. Então, neste sentido, a oração sim tem poder. Agora nós podemos usar esta frase depois de definir o seu contexto. Ela tem poder porque Deus ora conosco, porque Deus nos move a orar e porque Deus responde à oração. Porém, o mesmo Deus que nos promete, que responde à oração, ele também nos ensina como orar. Na verdade, embora a palavra diga que nós não sabemos orar como convém, isto não equivale a dizer que devemos nos conformar com isto. Somos ordenados a orar de uma certa maneira. Ora, foi o Senhor Jesus quem ensinou os seus discípulos e a nós, quando ele disse: portanto, vós orareis assim. Ele está nos ensinando como orar.
E Deus nos ensina tanto através de mandamentos diretos, como também dos exemplos de oração. Nesse texto que nós lemos, nós temos um exemplo de oração. E é uma oração ousada, porque é uma oração pela plenitude de Deus. Esse é o título da nossa mensagem, uma oração pela plenitude de Deus. É isso que Paulo está pedindo aqui. Mas em que consiste essa plenitude? O que deve acontecer para que cheguemos a essa plenitude? Veja que eu quero começar pelo fim, contextualizando. Ele diz no verso 19, no verso 14, ele diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. E ele pede algumas coisas, mas ele vai mostrar no verso 19 qual é o propósito. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Observe que oração ousada. Há uma redundância proposital aqui. Ora, a plenitude já significa o todo. Mas Paulo não se contenta com isso. E ele redunda dizendo toda a plenitude. Plenitude já é todo. Mas ele faz questão de redundar para ficar claro que deve ser alvo do cristão ser cheio da plenitude de Deus. E é claro que ser cheio da plenitude de Deus não significa que Deus, em toda a sua grandeza, infinitude, em toda a sua imensidão, vai habitar em nós de um modo que nós vamos comportá-lo. É óbvio que não. Mas o que ele está dizendo é que nós sejamos cheios, que tudo em nós reflita a glória, o caráter, a graça, o poder, a sabedoria, a justiça e a santidade de Deus, só para citar alguns atributos. Isso que é ser tomado é que cada compartimento da nossa alma seja ocupado pela presença, pela habitação de Deus e que isso se revele na nossa vida. Esta é a oração que Paulo faz. Mas para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus, nós precisamos pedir algumas outras coisas. E aqui eu quero já fazer uma primeira aplicação. Meus irmãos, não apenas nós oramos pouco, mas nós oramos mal. A maioria, se nós formos sinceros, admitiremos que a maioria das nossas orações, primeiro, consiste em petição, mais do que em gratidão e em louvor e em adoração. Muitos crentes, quando muito, eles agradecem. Eles começam a oração com muito obrigado. Mas oração envolve adoração, contemplar Deus em sua glória, reconhecer quem é Deus, e é isso que Paulo faz na sua oração. Ele diz: eu me ponho de joelho diante do Pai. Primeiramente ele reflete que ele está diante de Deus como Pai. Nós somos seus filhos adotados por meio de Jesus Cristo. E ele diz que esse Pai é aquele de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Então a oração começa com uma compreensão de Deus e do seu caráter. Para que a nossa oração seja real, certamente a primeira coisa que precisamos fazer, disse Martin Lloyd-Jones, é compreender com quem estamos falando. A oração é comunhão pessoal com Deus vivo, e não há nada mais importante do que lembrarmos a nós mesmos do glorioso caráter de Deus. Por isso, quando nós nos dirigimos a Deus, a primeira coisa que devemos fazer é reconhecer quem Ele é, nos dirigir a Ele, falando dos seus atributos, e isso é adoração. É exatamente isto que é adoração. Ele diz que Deus é aquele de quem toma o nome toda família no céu e na terra. É aquele que dá origem a toda autoridade, ele dá origem à autoridade, a toda paternidade. Cada família recebe dele sua existência, seu conceito e experiência de paternidade. Ele é o único em quem a paternidade é vista com perfeição. Então toda a expressão aponta para Deus como Criador, sobretudo em sua ação sobretudo em sua ação na nova criação. A paternidade de Deus, ela é vista aqui como sua soberania criadora, estendendo-se a todo o universo. Porque ele fala toda a família, tanto no céu, então não está falando só a família terrena, mas toda a família, tanto no céu
como sobre a terra todas as suas criaturas, todo o universo. Então, quando ele se dobra diante do Senhor, ele começa refletindo sobre quem Deus é. Então, a oração pela plenitude de Deus se caracteriza, em primeiro lugar, por uma reflexão e por um reconhecimento de quem é Deus. Então, antes de me apressar a pedir o que o meu coração ansioso deseja, eu preciso reconhecer quem é Deus. Eu preciso falar com Ele, reconhecendo quem Ele é. Mas aí, então, é que Paulo vai trazer os pedidos. E aí é interessante, porque nós temos outra questão. Eu falei, um erro muito comum é nós já começarmos a Deus com os pedidos. Eu não vou dizer que em alguns momentos não seja importante você pedir. Algumas vezes o salmista está tão angustiado que ele começa falando com Deus, mas normalmente ele cita algo do caráter de Deus. E ele começa muitas vezes pedindo, mas em geral, nas nossas orações diárias, nos momentos de oração, nós temos que começar com essa compreensão de Deus. Mas um segundo erro que muitas vezes cometemos é que nós centralizamos os nossos pedidos nas nossas necessidades ou naquilo que nós consideramos necessidades, que na verdade muitas vezes são desejos. Muitas vezes nós temos desejos que nós confundimos com necessidades e nós nos aproximamos de Deus geralmente pedindo coisas. E eu sempre observo, já de tantos anos de ministério, que a maioria dos crentes, mesmo quando tem uma reunião de oração coletiva e tem petições a fazer pelos outros, sempre centralizam suas orações nos seus pedidos. Os meus filhos, a prova que ele vai fazer, o meu problema de enfermidade, o meu isso, o meu aquilo e o meu aquilo outro. Mas nós deveríamos nos concentrar nas orações bíblicas e, sobretudo, nas orações que estão presentes nas epístolas. A Epístola aos Efésios é uma epístola escrita, imersa em oração. Você pode perceber que no capítulo 1, desde o verso 15 em diante, depois de descrever o grande plano de Deus, pelo qual Deus o Pai nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo e nos predestinou para Ele, para sermos adotados como filhos, para o louvor da sua glória. E Deus, o Filho, executou a nossa redenção, em quem temos a redenção e remissão dos pecados. E Deus, o Espírito Santo, nos desvendou o mistério da vontade que Deus propôs em Cristo. E uma vez crendo, Ele nos selou como sendo o nosso penhor. Depois de descrever esse grande plano pelo qual Deus idealizou e criou a igreja, Paulo, no verso 15, você pode perceber aí, do capítulo 1, ele diz: por esta causa, eu, tendo ouvido a fé que é entre vós e o amor para com todos os santos, eu não cesso de dar graças por vós e de, fazendo menção de vós, nas minhas orações. E o texto que nós lemos na nossa liturgia, da terceira parte da liturgia, é exatamente essa oração. Paulo entra num espírito de oração e ele faz alguns pedidos. E é interessante que a palavra plenitude está aqui também. Porque lá no final ele está, na verdade, dizendo: olha, eu oro para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria. Para quê? Para que vocês conheçam o que Deus lhes concedeu. Vocês conheçam a esperança que há em ter sido chamados por Deus, a riqueza da glória, da herança de Deus entre vocês, como vocês são herança rica de Deus e em Cristo. E ele diz, e também que vocês conheçam a suprema grandeza do seu poder. E esse poder foi o que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. E não só isso, mas o fez assentar-se nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, toda criatura, todo nome que se possa nomear. Mas ele não só está acima do universo, Deus o deu à igreja. Ele diz isso no verso 21, ele pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. E essa igreja, olha como ele fala, a qual é o seu corpo. O seu corpo.
ele está falando da nossa união mística com Cristo. O corpo está unido, a igreja está unida a Cristo como o corpo está unido à cabeça. A igreja é o seu corpo. Mas não só isso, ele diz que a igreja é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. É a igreja aqui o sujeito. A igreja é a plenitude de Cristo no mundo. O que ele está dizendo é tudo o que o mundo pode conhecer acerca de Cristo, ele só pode conhecer por meio da igreja. O mundo pode ver a glória de Deus na criação, nós cantamos isto, mas ele não pode ter um conhecimento salvífico de Cristo por meio da criação. A revelação geral não mostra o caminho da salvação. Apenas diz que há um Deus e os torna indesculpáveis. O que os faz conhecer a Cristo é o Evangelho, e o Evangelho é pregado pela igreja. O Evangelho é vivido pela igreja. Então, a igreja é a plenitude daquele, veja que verdade extraordinária, daquele que a tudo enche em todas as coisas, do Cristo cósmico, do Cristo que enche o universo. E aqui eu não estou confundindo Cristo como universo, porque ele está acima do universo. Mas esse Cristo que ele está trazendo é praticamente uma visão cósmica. Ele vai falar, ele falou no capítulo 1, verso 10, que Deus vai fazer convergir em Cristo todas as coisas do universo. Então, esse que é o grande Deus todo-poderoso, que se fez carne, a igreja é a plenitude dele. E aí, então, no capítulo 3, depois dele ter falado da obra de Deus criando a igreja, regenerando-nos e colocando-nos na comunidade dos santos, agora no capítulo 3, do verso 1 até o verso 13, ele fala do seu papel nesse plano de Deus, do seu próprio papel, porque a ele fora dada a graça de compartilhar, pregar aos gentios, ele disse no capítulo 3, verso 8, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ele está dizendo, para que vocês possam entender que vocês gentios, vocês não judeus, são coparticipantes da mesma promessa no Evangelho por meio de Cristo Jesus. Ele falou isso aqui no versículo 5, que foi revelado agora aos seus santos apóstolos e profetas. Verso 6, então, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo. Então, diante de toda essa realidade da igreja como projeto de Deus, ele não só ora, mas agora há uma intensificação nas orações de Paulo. Porque ele diz, por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai. E um dado importante para nós aqui, é que os crentes em geral, os judeus, não oravam comumente de joelhos. Não era assim que eles oravam. Normalmente o judeu orava em pé. O sinal dele de reverência era orar em pé. Ele se levantava, normalmente olhava para os céus, ele não orava de olhos fechados, ele abria os olhos, olhava para os céus, estendia as mãos aos céus e orava. Se você olhar na parábola de Lucas 18, fariseu e publicano, tanto o fariseu como o publicano, eles oram em pé. Só que o publicano não ousa levantar os olhos ao céu porque percebe a sua pecaminosidade. Mas normalmente era assim que se orava. Quando um judeu orava de joelho, era porque ele estava expressando no seu coração, primeiro, um grande senso de humilhação na presença do Deus soberano. Segundo, normalmente isto indicava a importância daquilo que ele vai suplicar. Ele está orando por algo que o fez cair de joelhos. Ele olha para esse grande propósito de Deus na igreja e isso o leva a dobrar os joelhos diante do Pai. Então, se Paulo dobra os joelhos e faz essa oração, nós devemos olhar para essa oração e ver o que ele pede. E nós precisamos, meus queridos, talvez acertar as deficiências da nossa fé no que diz respeito à oração, aprendendo a orar como Paulo está orando. Se você observar, se você um dia
tirar um dia, ou mais de um dia, para estudar todas as orações que Paulo faz a Deus em suas epístolas, você vai ver que virtualmente elas se concentram em petições que estão ligadas a um mesmo assunto, de um modo geral. E aqui não é diferente. O que é que ele pede? Qual é essa oração pela plenitude de Deus? O que devemos pedir? Ele diz, então, observe que ele diz assim: por esta causa me ponho de joelhos. A oração pela plenitude de Deus está ligada a uma causa. E qual é a causa? A causa é o eterno propósito de Deus que ele planejou, que ele determinou em Cristo. É só você ler tudo o que ele falou até aqui no capítulo 1 e 2, e eu resumi isso já. Então ele está falando do grande propósito de Deus, de criar um povo para a sua glória, de unir esse povo ao seu filho, para que esse povo seja herdeiro dele e co-herdeiro com Cristo e viva para o louvor da sua glória. Essa é a causa. Eu posso resumir numa palavra a causa. A gente pode dizer a causa é a glória de Deus. Ok, esse é o alvo final. Mas aquilo que Paulo se concentra como foco, onde a glória de Deus resplandece, obviamente por meio de Cristo, é a igreja. Por isso ele diz, a igreja é o seu corpo e a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ele havia dito que o propósito dele como apóstolo, veja o verso 9, era manifestar qual seja a dispensação do mistério desde dos séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para quê? Veja o verso 10, vamos ler juntos o verso 10, juntos. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. 11. Segundo o propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a causa é esta, para que pela igreja, preste atenção, que é a plenitude de Cristo, a sabedoria multiforme de Deus se torne conhecida agora, no presente século. De quem? Não é só do mundo. Que ela seja conhecida dos principados e das potestades. Os anjos olham para nós. A Bíblia diz que eles anelam perscrutar o Evangelho, investigar o Evangelho. Porque o anjo não conhece perdão. Os anjos que não caíram, nem sequer experimentaram pecado. Mas eles veem que Deus ama tanto esses humanos, que deu seu próprio filho para resgatá-los. E quando a igreja vive a plenitude de Deus, os anjos dão glória a Deus porque Cristo está sendo revelado na igreja. Paulo diz, esta é uma causa que me leva a dobrar os joelhos e orar com intensidade. Então, a minha pergunta a você é, o quanto você ora pela igreja? Quanto você ora pela igreja? O quanto o seu coração está tão envolvido com o eterno propósito de Deus que se revela na igreja, que você ora pela igreja? Essa é uma pergunta que nós deveríamos fazer. E o que ele pede, ele não só ora por causa dessa igreja. Veja, o alvo é o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus. Mas como esse propósito é revelado? Em quem? Nessa confusão, como disseram Lane e Tripp no livro Relacionamentos, uma confusão que vale a pena. Nessa confusão chamada igreja. Paulo, então, está pedindo, ele está dobrando os joelhos por causa do eterno propósito de Deus para que a sua sabedoria seja conhecida e que se revela na igreja. Mas não só isso.
Uma oração, então, pela plenitude de Deus reconhece, antes de tudo, quem Ele é, o seu caráter. Uma oração pela plenitude de Deus está focada numa causa, o eterno propósito de Deus em Cristo, que é revelado por meio da igreja. Mas essa oração pela plenitude de Deus também é, em terceiro lugar, uma oração pela igreja, em favor da igreja. E o que é que ele pede? Observe: eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, aí ele vai trazer os princípios ou pedidos específicos da sua oração, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu poder no homem interior. Então, o primeiro pedido claro de Paulo, agora específico, pela igreja, ele pede por fortalecimento com poder. Esse é o primeiro pedido específico. Fortalecimento com poder. E veja os parâmetros desse pedido. Que esse fortalecimento seja segundo a riqueza da glória de Deus. Quão rica é a glória de Deus? Quão rica? Você já pensou? Já parou para pensar? A glória de Deus é rica em que quantidade, vamos dizer assim? É possível mensurar a riqueza da glória de Deus? Obviamente que não. Ela é infinita. Ele está dizendo, segundo a riqueza infinita da glória de Deus, que nós sejamos fortalecidos com poder. E quem é que nos fortalece com poder? O Espírito Santo, mediante o seu Espírito, atuando no homem interior. Esse poder é concedido por meio do Espírito. Ele é a fonte do poder. Sem o Espírito Santo não há poder. Ele é Deus. O Espírito Santo é Deus. E ele é que nos fortalece com poder. É ele que nos guia a toda a verdade, levando-nos a conhecer a Cristo. Ele sela a nossa adoção, ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, ele nos ensina a dirigir a Deus como Pai, a dizer, clamar, Abba, Pai. É impossível ser crente sem ter o Espírito Santo. Nós somos todos batizados com esse Espírito, diz Paulo em 1 aos Coríntios 12, 13. E ele é o selo da propriedade de Deus. Capítulo 1, verso 13 de Efésios. O penhor da nossa herança, a garantia da nossa salvação, o antegozo das delícias do céu, conforme capítulo 1, verso 14. Ele é aquele que nos fortalece. Nós precisamos desse fortalecimento, então nós precisamos pedir pelo poder do Espírito Santo. Mas para que esse poder? Ora, há muitos crentes que oram pelo poder do Espírito Santo, mas eles imaginam alguma coisa bem mística e sobrenatural que os levará a realizar milagres. Irmãos, o maior milagre que pode acontecer no mundo é a transformação do coração humano. Se não for a graça soberana, o coração humano é tão duro, tão corrupto, tão doente, que só a graça, só o poder de Deus pode quebrar o coração humano. É nesse sentido que Jesus disse que os discípulos fariam coisas maiores do que ele. Porque nenhum discípulo ressuscitou morto de 4 dias. Nenhum. Nenhum deles andou por sobre as águas. Quando Jesus disse que vocês vão fazer coisas maiores, uma coisa os discípulos fizeram mais do que Jesus. E é claro que era Jesus atuando nos discípulos, Jesus ressurreto. Mas o que é que eles fizeram? Muitas almas se converteram por meio do testemunho deles. Mais pessoas do que pessoas foram convertidas pelo ministério terreno de Jesus Cristo. Essa é uma realidade. Porque o próprio Cristo exaltado, agora glorificado, tinha toda a autoridade no céu e na terra e os enviou para todas as nações. E nós precisamos entender isso. De modo que o maior milagre é esse. Então, esse poder aqui tem um foco. Para que o poder? Veja, verso 17. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé. O poder, o fortalecimento com poder é para que Cristo habite no nosso coração. Você pode perguntar, mas pastor, Cristo não já habita no nosso coração? Sim, mas a habitação de Cristo em nosso coração não é desfrutada plenamente. Primeiro porque nós vivemos nesse mundo e a natureza da nossa experiência por vivermos neste mundo, ela ainda é temporal e ainda é limitada.
Mas segundo, porque nós ainda precisamos crescer muito mais. A ideia é que Cristo encha, ocupe a casa toda. Observe aí que a Trindade está envolvida nessa oração pela plenitude de Deus. Ele se põe de joelho diante do Pai, ele pede o poder do Espírito, e esse poder é para que Cristo, o Filho, habite no coração dos crentes. E essa habitação significa que Cristo habite plenamente. Essa palavra habitar, havia duas palavras gregas principais para habitar. Uma delas descrevia a habitação do peregrino, do passageiro, a outra do hóspede permanente, e aqui ele usa exatamente a do permanente. Ele não habita em nós como hóspede passageiro, um peregrino que vai quando amanhecer, mas como o Senhor, proprietário definitivo da casa, de modo a poder fazer a limpeza nas despensas, se quiser, como disse Russell Shedd, mudar a mobília como quiser, jogar fora o que quiser, inclusive a TV ou o celular. Ele é o dono da casa e, como dono, pode vasculhar as revistas, as suas redes sociais, a biblioteca com os livros que estão lá, tudo. A casa aí é o coração. O homem interior é o coração. Que Paulo está pedindo, que deve ser o nosso pedido, é que a habitação de Cristo em nós seja efetiva, completa, incluindo os porões da nossa alma, de forma que não haja quartos fechados para a sua luz bendita. Então essa é uma petição que nós deveríamos colocar na maioria das nossas orações, meus irmãos. Pedir por fortalecimento com poder, porque se a igreja é a plenitude de Cristo, ela tem que refletir essa plenitude. Mas ela precisa orar para refletir essa plenitude. Mas Paulo faz ainda um terceiro pedido. Então, o primeiro pedido é para fortalecimento do Espírito, e um pedido é a causa do outro. A realização de um pedido é a causa da realização do outro. Porque sendo fortalecidos, e Cristo vai habitar com poder, mas ele diz que a fim de que nós possamos compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Para que Cristo habite em nós, terceiro lugar, para que conheçamos plenamente o amor de Cristo. Mas aqui eu queria trazer uma observação aí. Observe duas expressões que Paulo usa. Primeiro, ele diz que Cristo habite no vosso coração pela fé. É pela fé. Mas ele fala em que ambiente? Estando vós, vamos ler juntos? Estando, verso 17, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Cristo, veja, primeiro, essa habitação de Cristo em cada um de nós, ela tem uma perspectiva, primeiro, coletiva. Quando ele diz em vosso coração, não está falando individualmente. Claro que habita no nosso coração Jesus individualmente, mas a oração de Paulo é pela comunidade. Ele está dizendo, estando vós arraigados, olha as duas palavras que Paulo usa. Arraigados vem de raiz, enraizados. É como uma árvore plantada, firme. Mas ele diz também alicerçados, ele fala de fundamento, de alicerce, em amor. Sem o amor ágape, Cristo não habita em nosso coração. E esta é uma ênfase que nós precisamos dar. Que nós recebamos poder para nos amar uns aos outros, porque é nesse ambiente de amor que nós exercemos e de cuidado mútuo que Cristo vai se revelar a nós. Mas não só isso, ele diz, para que possa, a fim de poderes compreender, não sozinhos, mas com todos os santos. Com todos os santos. Todos, irmãos. Aquele de quem você gosta, aquele de quem você não gosta. Essa é uma compreensão que nós temos em comunhão. E é interessante porque essa expressão em amor, Paulo já havia usado. No capítulo 1, ele havia dito que em amor Deus nos predestinou. No versículo 4. E em amor, e 5, nos predestinou para ele. No verso 16, no verso 15, ele diz que consegue enxergar entre os efésios
tanto a fé em Jesus Cristo como o amor para com todos os santos, porque essas duas coisas não podem ser separadas. O amor para com todos os santos. No capítulo 2, ele havia falado que por causa do grande amor com que nos amou Deus, no verso 4, ele nos deu vida juntamente com Cristo. E agora ele ora para que sejamos arraigados e alicerçados em amor, e para que compreendamos o amor de Cristo, não sozinhos, não enfurnados num quarto individualmente, mas com todos os santos, na presença de todos os santos. Irmão, se eu e você não conseguirmos enxergar Cristo no outro, nós estamos míopes para a glória de Cristo. Nós precisamos aprender a enxergar Cristo no outro. E não é naquele outro com quem temos afinidade. É em todos. E esse é um desafio que a igreja tem. É o amor visível. Jesus disse que esse é o sinal distintivo da vida cristã. Nisto, se não me engano é João 13:35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Não o amor como eu defino, mas o amor definido na Escritura. Se vocês tiverem amor, vocês vão com todos os santos poder compreender. Nós precisamos orar, queridos, pedindo que Deus nos faça transbordar desse amor. E ele então, no final é que ele diz, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aí sim, fortalecidos com o Espírito, vivendo num ambiente de amor, junto com todos os santos, nós vamos conhecer o amor de Cristo. Esse amor é um amor que tem uma dimensão horizontal. Você sabe que quando você fala de corpo, Paulo vai falar no capítulo 4 que ao corpo unido à cabeça, verso 16, ele, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A ideia é que a visão de Paulo era de Hipócrates, que era a anatomia daquela época, e que tinha a noção de que a cabeça tinha algum tipo de fluxo vital que percorria todo o corpo. E onde uma junta toca a outra, um membro toca a outro, aquele fluxo vital da cabeça chegava até os pés. Portanto, é necessário o auxílio de toda a junta. Então, eu não posso ter experiência do amor de Cristo apartado da igreja. Por isso, essa deve ser a minha oração. E eu concluo. Será que é possível? É possível. É possível que Deus ouça? Sim, é possível que Deus ouça. Nós precisamos nos debruçar e orar juntos por isso. Nós precisamos priorizar isso na nossa oração. Mas nós devemos fazer isso confiando que Deus é poderoso. Não para fazer o que pedimos. Olha o que ele diz, vamos ler juntos no verso 20 e 21. Juntos. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Irmãos, que palavras maravilhosas. Ele diz, a ele seja a glória. Em quem? Na igreja e em Cristo Jesus, porque estão unidos, é a união mística. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. Eu não posso separar Jesus da sua igreja. Mas ele diz, ele é poderoso. Ele está pedindo a plenitude de Deus. Olha a redundância. Olha o exagero, entre aspas. O que tem mais da plenitude de Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos. Porque mesmo que a gente ore pela plenitude de Deus, a gente não tem noção do que Deus pode fazer. E quando Ele faz, a gente percebe que ultrapassa o que nós pensávamos ser a plenitude de Deus. Esse é o ponto. Queridos, é por isso que nós precisamos orar. Nós estamos aqui para estudar o tema cultivando uma cultura de cuidado mútuo, e eu desconfio que essa será a primeira parte. Que se o Senhor Deus nos permitir, talvez o outro retiro seja a segunda parte. Porque a gente vai perceber que desenvolver uma cultura de cuidado mútuo requer, antes de tudo, que aprendamos a nos amar
e aprendamos a lidar com os nossos conflitos. E essa vai ser a principal tônica dos estudos. Porque uma cultura de cuidado envolve saber lidar com as debilidades e com os incômodos que o outro me provoca. E para isso eu preciso desenvolver o amor. É por isso que nós precisamos orar, queridos. Essa oração, no final das contas, é uma oração para que Deus desenvolva em nós uma cultura de cuidado. Arraigados e alicerçados em amor. Esse é o ambiente. Qual é o ambiente que a plenitude de Deus vai acontecer? Estando nós enraizados e alicerçados no amor. Como é que nós vamos compreender, conhecer a Cristo Jesus? Juntos com todos os santos. Nós precisamos orar, queridos, e nos empenhar por desenvolver uma cultura de cuidado. Porque é essa cultura de cuidado que reflete o amor que vai nos dar a experiência da plenitude de Deus. Tu és bem-vindo aqui.